Pode ser. É revolucionário gostar de quem você é. Todo mundo sonha com seus 5 minutos de fama. Aposto que você já ficou imaginando como seria esse momento. Onde você estaria, qual motivo, o que tornaria você famoso e se isso mudaria ou não alguma coisa de fato na sua vida. Para algumas pessoas, esses 5 minutos de fama realmente são apenas minutos. Agora, para outras, acaba durando o resto da vida. O peculiar da história que vamos contar hoje é que o motivo que torna a Mariana famosa está com ela desde os primeiros segundos da sua existência, desde a barriga da sua mãe. Mas antes da fama, essa característica que acompanha desde sempre já foi motivo de muita incerteza. Em 2017, Mariana Mendes estava finalizando a faculdade de moda em Juiz de Fora, enquanto trabalhava como estilista para uma marca de roupas infantis. Criar peças e poder expressar sua criatividade todo dia era como um sonho sendo realizado, e se não fosse aqueles 5 minutos de fama, ela teria continuado tranquilamente como estilista. Era um dia normal de trabalho, e ela recebeu uma ligação. Era a recepcionista falando que tinha uma jornalista na linha para falar com ela. Aí eu falei, oi? Como assim o Jornal Globo? O que eu fiz, né? Quando eu atendi, a mulher falou, oi Mariana, tudo bem? Eu sou fulana, não lembro o nome dela. Queria te parabenizar pela sua história, né? Pelas matérias nos principais sites do Reino Unido. Aí na hora eu no telefone assim, o que essa mulher tá falando? E eu tava com o computador na minha frente, então eu já joguei meu nome no Google. E a primeira página do Google inteira era sobre mim. O que aconteceu é que um mês antes, um jornalista britânico tinha encontrado seu perfil no Instagram e a forma com que ela não escondia aquela sua característica singular chamou a atenção dele. Obviamente não dá pra você saber, mas Mariana tem uma marca de nascença no rosto que tem cerca de 15 centímetros. A pinta fica na parte central do rosto dela, começa na sobrancelha esquerda, desce até chegar quase na ponta do nariz e termina no começo da bochecha, abaixo dos olhos. Fizemos uma breve descrição da pinta da Mari, mas se você quiser ver fotos, pode acessar o nosso perfil do Twitter, @podcastpodeser. Agora voltando para a história. A Mari sempre lidou super bem com a sua marca de nascença e foi isso que chamou tanto a atenção daquele jornalista britânico. Ela nunca tentou esconder nas fotos e sempre se sentiu à vontade para postar selfies. O bate-papo dos dois durou um mês e uma entrevista casual acabou ganhando destaque em um dos maiores sites de notícia do Reino Unido. Logo que saiu a matéria, a coisa foi escalonando. Depois daquela primeira ligação, vieram outras até ela parar no programa da Fátima Bernardes na TV Globo. E fora do Brasil, o destaque foi ainda maior. Sua história percorreu tantos países que até hoje ela não conseguiu traduzir todas as reportagens publicadas sobre ela. O número de seguidores nas redes sociais também foi crescendo sem ela ter tempo de se preparar, mas isso não impediu que ela abraçasse essa oportunidade. O meu processo de começar a criar o conteúdo, claro que lá no início eu era muito mais engessada, eu não tinha tanta noção de como fazer isso, porque, pensa, de um dia para o outro as pessoas querem saber da sua vida, né? Porque é diferente quando você escolhe ser influenciadora e você cria o conteúdo e alcança o público. Comigo foi o contrário. Eu alcancei o público queria meu conteúdo e eu não sabia fazer o conteúdo. As redes sociais prolongaram os 5 minutos de fama da Mari, tanto que chegou um momento em que não dava para conciliar o emprego como estilista e todas as portas que estavam se abrindo. E aí ela teve que fazer uma escolha. Mariana escolheu abandonar aquele trabalho e investir em ser uma voz de representatividade estética. Por nenhum momento na minha vida eu arrependi de ter feito isso. Muito pelo contrário, eu gosto muito de fazer isso. Eu consegui e eu sei que consigo impactar muito positivo a vida das pessoas e consigo ser uma representante para muitas pessoas que têm características fora do padrão. Naquela época, ser influenciadora não era tão comum, ainda mais para uma pessoa com uma pinta no rosto. E foi exatamente por isso que a Mariana viu a necessidade de ocupar esse espaço. Então, quando eu vi uma possibilidade de eu conseguir representar outras pessoas, dessas pessoas poderem ver que uma característica física fora do padrão poderia sim ser aceita e poderia sim estar na mídia e poderia sim ser uma coisa positiva na sua vida e não uma coisa negativa da qual eu vou me esconder,
eu vou negar uma característica minha, eu senti que isso talvez fosse um propósito meu. Apesar dessa oportunidade só ter surgido naquele momento, esse propósito vinha sendo construído na Mari desde sempre pela sua mãe. A pinta no rosto dela nunca foi um tabu ou motivo de zombaria na sua criação. Muito pelo contrário. Na verdade, era motivo de destaque. Porque ter uma pinta no rosto causa curiosidade nas pessoas. Isso é normal, eu entendo. É claro que a gente tem que ter um tato de como falar com essa pessoa que tem alguma característica diferente, né? Então eu via as pessoas falarem com a minha mãe. Nossa, o que é isso no rosto da sua filha? E a minha mãe sempre respondia de uma forma muito positiva, tipo, me exaltando. Ela falava, você tá vendo? A minha filha tem uma pinta linda de nascença. Não torna ela muito mais especial? Isso foi tão bem construído na Mari criança que ela formou uma opinião muito forte sobre ela mesma e sobre a sua aparência. De tal forma que a opinião, a fala e até os ataques de outras pessoas não abalam ela. A Mari, inclusive, não tem problema algum em confrontar aqueles que tentam constranger ela e a sua aparência. Acabei gerando uma opinião sobre mim. Então, quando eu tenho uma opinião positiva sobre mim, a opinião do outro negativa não vai afetar na minha, porque ela tá muito bem estruturada. Essa autoconfiança é uma coisa que a Mari tenta passar sempre para quem acompanha ela. Afinal, ela não representa apenas a si própria, e sim os mais de 500 mil seguidores que ela atraiu nas redes sociais. Pois é, aquela decisão que ela tomou em 2017 de seguir como influenciadora deu mais do que certo. Ela foi atrás do seu propósito e realmente conseguiu impactar pessoas como ela. No início, ela encontrou mais abertura internacionalmente, viajou para fora como modelo e foi capa de exposições na França e na Inglaterra. Mas, atualmente, a Mari já conquistou um público forte no Brasil. Ela trabalha com grandes marcas nacionais e internacionais. Tudo isso trazendo sempre junto a reflexão da diversidade de corpos e aparências. Só de ter uma pessoa na mídia, uma pessoa que vai representar ela, vai fazer com que ela não tenha vergonha de simplesmente buscar seus sonhos, que seja. Às vezes ela vai se sentir tão incomodada com aquela característica que vai impedir ela de fazer outras coisas que não está ligada à pinta, mas que acaba sendo acaba impactando a vida no geral dela. Então, se tiver esse exemplo, essa representatividade, pode fazer com que as pessoas tenham mais coragem de ir atrás e buscar os seus sonhos e não ligar tanto simplesmente para uma característica. Uma característica só não faz quem a gente é. É um todo, então não acho que uma característica tem que te impedir de fazer várias outras coisas na sua vida. Aqui vale pontuar que atualmente a Mari tem seguidores fiéis, mas o começo da carreira dela foi meio do avesso. Para começar, ela ganhou seguidores antes mesmo de saber produzir conteúdo. E o pior, seus seguidores eram majoritariamente gringos. E talvez esteja aí o motivo dela conseguir mais destaque internacionalmente primeiro. O impacto da representatividade começou primeiro fora. As pessoas lá fora começaram a me dar visibilidade primeiro do que no meu próprio país. O propósito da Mari, antes mesmo da fama, sempre foi levar amor próprio para quem não se encaixava nos padrões de beleza. Durante a sua infância e adolescência, não existiam na mídia pessoas que fizessem com que ela se sentisse representada. Hoje em dia, o que não faltam são pessoas levantando bandeiras de diferentes formas de representatividade. Se você não está se vendo naqueles que você acompanha, seja nas redes sociais ou no cotidiano mesmo, talvez esteja na hora de propor uma reflexão pessoal. Quem são as suas referências e inspirações? Será que você não está se espelhando em realidades inventadas? Ou que são tão fora do possível que nem fazem sentido no seu contexto? Esse é o último episódio dessa temporada, e se tem uma coisa que nós aprendemos com todos que passaram por aqui é que cada um de nós é uma coletânea de momentos, pessoas e circunstâncias da vida. Não adianta você medir a sua vida na régua dos outros, mas ter referências e aprender com os erros alheios é uma forma de construir um caminho para si. E esse caminho é só seu para ser construído. Então me diz, o que você vai fazer com todo esse poder? Dessa vez, ouvir o bate-papo com a Mariana na íntegra não vai dar. Nem sempre os planos dão certo, né? Mas você pode seguir ela no Instagram, @marianamendes.m.
A locução dessa história foi feita por mim, Sara Guiar. E por mim, Matheus Machado. O roteiro ficou nas minhas mãos e da Isabela Vasconcelos. A Mariana Palermo e a Luísa Cardoso coordenaram a produção dessa entrevista e a orientação geral foi da professora Nicole Tassis e a co-orientação foi de Mirna Tonos e João Damasio. O responsável pelos conteúdos e engajamento no nosso Twitter é o Gabriel Souza e toda a identidade visual ficou por conta da Luísa Cardoso. A captação e edição de som foi feita pelo Marcelo Melazzo. A gente fica por aqui. Quem sabe até a próxima temporada com mais histórias de sucesso.